algum lugar direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade em que os caixões caem dos rabecões. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e já faz um ano que eu não sei direito o que estou fazendo. Eu sou o professor Fernando Machado e porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Aqui é o professor Vinícius de Almeida e trabalhe duro, até o dia que seus vizinhos vão poder dizer, esse mexe com tráfico. E pessoal... Eu achei que vinha uma frase bonita. Ou como diria minha avó, tá mexendo com coisa errada. É só assim para crescer no Brasil, pelo jeito que trabalhando tá difícil. Gravando o podcast, então, o Vinícius não consegue. Então, começando agora, efetivamente, mais um episódio do podcast Direito do Mato. Você que está acompanhando aí no YouTube, já deixa aquele like pra gente, para ajudar o algoritmo do YouTube a entender um pouco mais do nosso projeto. Também acompanha a gente em outras redes de streaming, como no Spotify. E agora a gente também está no Orelo. Dá uma olhada lá, tá todos os episódios para você poder conferir nessa nova rede de streaming que é bem interessante. E tem uma vantagem do Orelo, que ela remunera o produtor de conteúdo. Se você quer ajudar com essa obra do Senhor, como diz o colega Fernando, basta ouvir que a gente ganha um dinheirinho. Nem dinheirinho, mas a gente já ganha alguma coisa. Exatamente. Então, pedimos aqui, reiteramos o pedido para que você nos ouça, nos acompanhe pelo Orelo, baixe o aplicativo no seu celular ou ouça pela internet. E aproveitando que você está na internet, também nos siga nas nossas redes sociais, né? Porque isso tudo nos ajuda em nosso engajamento. Então, no Facebook, no Instagram, nós estamos lá para entrar em contato com você, né? Nos siga, nos acompanhe e nos ajude a crescer na obra do Senhor. E, é claro, continuando com a sua contribuição para o nosso projeto, você pode adquirir uma de nossas canecas, entrando em contato pelas nossas redes sociais e ter este maravilhoso objeto muito útil na sua casa para o seu conforto e deixando nossas crianças cada vez mais felizes. E hoje é um episódio muito especial para todos nós, né? É um episódio que nós nem sabíamos que chegaríamos lá. Exato, né? Quando nós tudo contra todos. Quando nós chegamos aqui era tudo mato, né? E hoje nós estamos aqui completando um ano de podcast Direito do Mato, né? Faz um ano mesmo de gravação. Exato, exatamente um ano, né? É. Então aqui se alinharam as órbitas dos planetas, aqui o segundo Sol, e exatamente estamos gravando no mesmo dia que há um ano atrás nós havíamos gravado o primeiro episódio, aquele episódio piloto que foi ao ar e que foi ali um sucesso de crítica desde o início, né? Nós três gostamos, né? Nós três então, gostamos. Desde o começo, jamais imaginaríamos, tínhamos a intenção, mas jamais imaginaríamos que conseguiríamos chegar até um ano de podcast com quantos episódios? Esse é o 53. Com 53 episódios gravados. 53º. Exatamente, né? Claro que produzir conteúdo é muito difícil. Eu mesmo posso falar por mim, tinha a impressão de que não era tão difícil produzir conteúdo. Hoje eu, de certa forma, eu admiro aqueles que produzem conteúdo regularmente, porque é uma atividade que exige bastante dedicação. E nós chegarmos aqui a um ano de podcast, eu me sinto muito feliz e me sinto também honrado por estar aqui ao lado de dois amigos e dois professores que eu admiro e gosto muito, que são vocês dois, professor Fabrício e professor Vinícius. E foi interessante ao longo desse ano, várias pessoas que contribuíram para que tudo isso continuasse, né? Nós começamos o projeto lá em setembro do ano passado, fruto de uma discussão bastante aprofundada numa mesa de bar, na qual nós delimitamos o nome e a estrutura e colocamos em longínquas 2 semanas da ideia à execução do primeiro episódio. E ao longo do tempo vieram somando novas pessoas, né? Vários convidados participaram com a gente, a Unigran nos convidou para utilizar os estúdios dela para a gravação, aí o Paulo quase que tornou-se um membro fixo, né? Porque ele
participa de todas as gravações, etc., faz diversas sugestões, porque ele entende alguma coisa de produção de conteúdo, nós não. Então, várias pessoas contribuíram aí ao longo desse 1 ano, e tem tudo para continuar, quem sabe mais 1 ano pelo menos. Em 1 ano, 53 episódios, e cada episódio que ia, também outra coisa que fazia a gente conseguir crescer mais e mais, é também a participação dos nossos ouvintes, né? O pessoal que segue a gente nas redes sociais, que acompanha aí o nosso trabalho, que estava enviando sugestão também pra gente, ideias, tanto questão de temas, o que a gente podia melhorar, o que a gente podia continuar, o que no final das contas só mostra que o Direito do Mato deixou de ser um projeto apenas de nós 3, né? E acabou sendo também um projeto aí de todo mundo que acompanha a gente. É porque nós temos ouvintes críticos de áudio e falam, ó, nesse episódio ficou alta a trilha sonora, nesse episódio a voz do Fernando ficou baixa, nesse episódio isso. Não, isso aí era pra mim. Não, mas teve um que foi a voz do Fernando, especificamente. E aí nós fomos aprendendo a fazer captação de áudio, né, bastante profissional. A gente capta o áudio de cada um de uma forma muito profissional, aprendendo a editar as coisas, que aqui ninguém é profissional do audiovisual. Então, e isso foi uma mudança que apareceu quando foi gravar na Unigran, né? Porque daí tinha um equipamento profissional. E nós resolvemos gravar esse 1 ano aqui. Um equipamento chamado microfone, né? Microfone, que ajuda bastante. Placa de vídeo e de áudio para captar com mais qualidade. Né? Uma pessoa que sabe o que está fazendo também usando os equipamentos é interessante. Faz toda a diferença, né? A gente até pode conseguir os equipamentos, mas saber usar também às vezes não adianta muito. E aí melhorou. Então, nossos ouvintes continuem contribuindo, fazendo críticas, sugestões, falando o que está bom, o que está ruim, que a gente pode cada vez melhorar mais, né? E aí? Adquirindo também a nossa caneca. Adquirindo a caneca. Se quiser mandar um Pix também, pode mandar. A gente informa o código do Pix. Exatamente, né? Então podemos dizer que hashtag até aqui o Senhor nos ajudou, né? E agora nós precisamos de você para continuar, né? A sua ajuda ouvindo, comentando, divulgando aos amigos, aos colegas, ela é sem dúvida muito importante. Irmãos e irmãs, neste episódio de 1 ano, não poderíamos deixar de fazer uma retrospectiva em relação a alguns daqueles casos, daqueles episódios que foram os mais emblemáticos ao longo desse 1 ano de podcast. Esse podcast ele nos permite, também enquanto professores e educadores, estar sempre atualizados e sempre pesquisando, tendo que aprender outras áreas do conhecimento, porque cada episódio ele é organizado, preparado. Nós chamamos convidados que nos ajudam, principalmente na área de penal, porque aqui ninguém sabe nada de penal, né? Então isso para nós é muito satisfatório, muito gratificante e profissionalmente também muito importante. E claro que não poderíamos deixar aqui de lembrar, no rol dos casos emblemáticos do Direito do Mato, aquele caso que foi o tema número 1 do podcast Direito do Mato, o caso da deputada, agora ex-deputada Flor de Lis. Então vamos relembrar aqui o último acontecimento sobre Flor de Lis. Câmara dos Deputados aprova a cassação do mandato de Flor de Lis, acusada do assassinato do marido. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato da deputada. De acordo com o G1, a decisão foi tomada nesta quarta-feira por 437 votos a 7. A parlamentar é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. O caso aconteceu em junho de 2019. No entanto, o processo criminal ainda não foi julgado. Porém, os deputados consideraram a atuação da parlamentar durante o caso feriu o Código de Ética da Câmara. Então, aqui é um ponto importante, né? No Brasil, se você for um deputado, um senador, você pode cometer várias ilicitudes. Contudo, homicídio ainda é visto com maus olhos pelos nossos representantes parlamentares, né? Pelo menos o homicídio. Pelo menos o homicídio ainda é questões de improbidade, questões... Assim, estelionato, roubo, essas coisas não. Isso é tranquilo, rachadinha, não tem problema nenhum. Agora, homicídio aí fere os valores da família tradicional brasileira, né? Principalmente se o homicídio foi contra a família tradicional brasileira, né? Sim, é um exemplo de família tradicional. Exato, né? Então, nesse caso aqui, os deputados consideraram que a então colega deles, deputada Flor de Lis,
ela havia ferido o código de ética da Câmara. Então, acredito que no código de ética da Câmara não seja muito ético matar o marido. Fala que, assim, durante o caso feriu o código de ética. Nem colocaram que, né, o fato de ter matado o marido feriu, né? Então, o primeiro ponto, professor Vinícius, a Câmara, ela está punindo a deputada pelo homicídio contra o marido ou não? Olha, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena destacar foi, entre aspas, um pouco de agilidade até, né? Foi destacável isso. Porque, demorou, foi em junho de 2019 e agora em 2021 teve a cassação. Pelo menos a gente teve uma resposta. Então a gente conseguiu ver a Câmara dando uma agilizada. Tudo bem que eles utilizavam até o processo criminal como um argumento, falando assim, vamos ver como é que está o andamento das investigações. Mas a ideia, então, como o Fernando aí estava levantando, é analisar essa questão da cassação. Como que rolou esse lance da cassação? O texto constitucional, ele fala que existe a possibilidade do político ele ter o seu mandato cassado. E aí a própria Constituição vai falar que da cassação acaba resultando duas penalidades, que é a perda do mandato, que é o que aconteceu com o nosso amigo, e também a suspensão dos direitos políticos, o que é regulamentado pela lei de inelegibilidade, o que faz com que ela fique inelegível 8 anos. E aí tem aquele erro assim, que é muito importante que a gente comente, que não é perda do direito político, mas apenas uma suspensão, porque a perda não seria possível. E aí, a cassação, ela se faz por meio de uma denúncia, que é uma representação, que ela pode ser feita por um cidadão, pode ser feita por um deputado, pode ser até feita por um partido político. E aí, feito essa representação, essa denúncia, ela é encaminhada à corregedoria lá da Câmara. Agora, se a denúncia é apresentada por um partido, a gente não precisa dessa parte da corregedoria. Feita essa análise pela corregedoria, a corregedoria manda lá para a mesa diretora. E a mesa diretora, com decisão também do presidente da Câmara, eles decidem sobre aceitar ou não a abertura desse procedimento de cassação, o que vai ser encaminhado para um conselho, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E lá no conselho é eleito um relator, esse relator ele vai garantir o contraditório para a defesa, por mais que seja um processo político, cassação, isso é muito importante, cassação é um processo político, ainda assim a gente precisa garantir o contraditório para a defesa. No Senado fazia parte do Conselho de Ética o senador Renan Calheiros, né? Na Câmara também tem uns heróis lá que... Mas são aqueles crimes que não entram, não ferem a ética. Exato. O homicídio fere a ética, então não pode ter nenhum homicida no Conselho de Ética. E aqui homicídio é demais. E um ponto importante é que, por exemplo, não poderia haver a cassação do mandato por uma decisão judicial. Porque se o Poder Judiciário determina, é uma intervenção na separação dos poderes, né? Então aqui acontece, eventualmente, aquelas situações que nos dão uma certa, no mínimo, uma curiosidade. Por exemplo, um vereador ou um deputado participando de uma sessão de dentro do presídio. Você tem em Brasília um deputado que está no semiaberto, ele sai durante o dia para ir na sessão da Câmara dos Deputados e volta para o presídio. Então, só em Terra Brasília que isso pode acontecer. Então, no Brasil nós temos essas questões, umas questões assim, alguns efeitos colaterais da separação dos poderes, que nós temos algumas distorções, né? Então você pode participar de dentro da sessão, de dentro do presídio, você pode participar de uma sessão remota, por exemplo, uma sessão legislativa remota. O que em certa parte, né, traz uma maior representatividade, né? Aquela pessoa ela sabe do sofrimento ali da comunidade carcerária, por assim dizer, e poderia pleitear os interesses. Eu não havia pensado por esse aspecto, mas pensando assim, realmente, e até se quem está preso pudesse votar, né, eles teriam uma representatividade bastante interessante. Mas como eles não podem, alguém de dentro estaria fazendo por eles de alguma maneira. Eu duvido que esteja, mas poderia, né? Pedir para melhorar a marmita, alguma coisa, o tempo do banho de sol. Exatamente. Essa questão da soberania, da decisão por parte do Poder Legislativo, por exemplo, ela também reflete no processo de cassação. Porque quando esse Conselho de Ética, ele dá um parecer no sentido, tem que cassar, não tem que cassar, a única defesa, por exemplo, da Flor de Lis, era no sentido de que a decisão do Conselho de Ética era ou inconstitucional ou violava o regimento interno. A soberania do mérito daquela decisão era basicamente indiscutível. E aí,
Depois que o Conselho de Ética decide, ele manda para o plenário da Câmara dos Deputados. E aí, por maioria absoluta, é que vai ter a possibilidade de cassação e aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos. Então, aqui no caso, somente os pares é que podem decidir pelo mandato da deputada Flor de Lis, né? E conforme foi noticiado, após a perda do mandato, Flor de Lis ela foi presa, então, pela polícia do Rio de Janeiro, né? Daí ela perdeu a imunidade parlamentar? É a imunidade mesmo? Vocês são do constitucional melhor que eu, né? Nós temos o que era chamado de foro privilegiado, que agora você não fala mais foro privilegiado, você fala prerrogativa de função, né? Então, no caso do deputado, ele não pode ser preso em virtude de fatos estranhos ao exercício do mandato, né? Então, enquanto ela era deputada, ela não seria presa, tanto que alguns outros envolvidos já estavam presos preventivamente em relação a algumas eventuais interferências no processo criminal. Convém dizer que esses outros envolvidos eram filhos dela e até netos. Exato. Porque são 50 e tantos filhos, netos, e alguns participaram deste crime. Sim. E após, então, a perda do mandato, ela deixa de ser uma deputada federal e se torna uma pessoa comum do povo. Motivo pelo qual foi autorizada, então, a sua prisão. Professor Fabrício, nesse caso a prisão foi uma prisão preventiva ou uma prisão temporária? Qual a natureza da prisão nesse caso? Essa parte não estava combinada no roteiro. Mas eu também... O importante é que está preso, né? Se é temporária ou... É preventiva porque o processo não terminou ainda. Correto. O processo não terminou, é preventiva. Não é temporária porque não tem tempo previsto. Daí, pela lógica, eu acredito que eu acerto a resposta nessa questão. Nesse caso, quando no caso penal, a gente vai mais ou menos no rumo, né? Você dá uma olhada lá na frente e tenta responder, né? Então, você vai pensar que é preventiva por quê? Aí podemos chutar aqui que ela... interferiu na instrução regular do processo ou havia um risco de fuga, por exemplo, daquele que está... De influência nas testemunhas. De influência nas testemunhas, né, na instrução regular do processo, motivo pelo qual, então, se justifica o recolhimento dela à prisão, em uma prisão que não é ainda um cumprimento de pena, porque ela não foi condenada, ainda é uma prisão como essa, uma prisão cautelar, ela é uma exceção ao princípio da presunção da inocência, mas foi aqui justificado, eu acredito que pelo Ministério Público, acolhido pelo juiz responsável pelo processo, e Flor de Lis, então, foi enfim presa e vai aguardar aqui o seu julgamento presa, né? Possivelmente ela irá para o Tribunal do Júri, por conta de ser um crime contra a vida, e então no Tribunal do Júri ela será novamente julgada pelos pares, né? Mas agora cidadãos comuns que no Tribunal do Júri vão decidir se ela foi a mentora intelectual ou não do assassinato de Anderson do Carmo, do pastor que era o seu marido. Seu marido e pai dos seus... Né? Depois... Pai... Exato, eu fui checar a fundo, foi subindo, e aqui eu assisti o programa do Cabrini sobre a Flor de Lis. Eu acho a melhor fonte de pesquisa. Realmente, Cabrini 2020-2021, e eu vi que realmente Anderson do Carmo, ele ainda jovem, ele era de uma família de classe média, uma família relativamente estruturada do Rio de Janeiro, e ele ainda assim, jovem, foi morar na casa de Flor de Lis porque ela acolhia vários menores em sua casa, né? Ele teve inicialmente um envolvimento com uma menina que seria acolhida na casa também, depois ele acabou envolvendo-se com o Flor de Lis, mas isso há muitos anos, já eram mais de 20 anos de relacionamento. Ele bem mais jovem do que ela também, mas segundo consta no inquérito policial, Anderson do Carmo seria centralizador e ele comandaria aquela entidade familiar com mais de 50 pessoas com mãos de ferro, né, controlando inclusive as questões financeiras, patrimoniais,
era uma presença ativa no gabinete da deputada, o que teria, em tese, então, motivado esse homicídio por meio de uma simulação de um assalto, né? Aqui no caso, a motivação do homicídio é porque, como ela pregava a questão da família, até a música dela A Nossa Família é de Jeová, né? Ela não poderia se divorciar dele e continuar pregando a questão da família e etc e tal. Então a solução que ela encontrou foi, em tese, aqui de acordo com o que nós podemos apurar porque em Cabrini, Flor de Lis ainda é inocente, até então, a música continuar fazendo sentido. Para a música poder continuar fazendo sentido, seria o marido morrer e ela se tornar viúva, né? Então aí às vezes só acelerou o processo. Com a intervenção ali colocada. Faz sentido. Faz sentido. Isso é pensando um pouco, né, da sociopatia que tem em todo advogado. Correto. Então essa é a atualização do caso Flor de Lis. Ela não é mais deputada, ao contrário de um ano atrás, no nosso primeiro episódio, em que ela ainda era deputada federal Flor de Lis, deputada pelo Rio de Janeiro. Ela já havia sido expulsa do seu partido também, o PSD, e agora também ela está respondendo ao processo criminal presa, né? Porque ela não tem mais a prerrogativa que os parlamentares contam de não serem presos, salvo os motivos justificados pela Constituição Federal. Ela está suspensa do partido, né? O partido dela, o PSD, Partido Social Democrata, acho que deve ser. Acredito que sim. O Partido Social do Jânio estuda, se prepara para expulsão definitiva. Eu acho que expulsão sempre é definitivo, né? A suspensão que é provisória. A suspensão é provisória. E também tem outra coisa, pelo fato dela já ter um mandato cassado e com a perda dos direitos políticos, basicamente Ela não tem mais utilidade para o partido. Automático. Enquanto deputada, ainda existia uma utilidade para o partido. Até porque é condição de elegibilidade. Agora ela não serve mais nada para o partido, então vamos expulsar logo. E como se trata de um crime que há uma comoção social, então para o partido ela não se torna mais interessante, né? Ela não roubou, ela matou, então ela não pode ficar. É tranquilo. Não soube jogar. Aqui uma breve referência à questão do partido político. No Brasil, o partido político ele é um tipo de organização, organização privada, contudo exerce uma função pública. Ele não é nem sindicato, nem associação, nem fundação. Ele é uma partido político. É uma pessoa jurídica de direito privado, cuja classificação é partido político. E ele é o partido político. Então, no Brasil, o partido político ele é uma condição de elegibilidade, porque você não pode ter candidatura autônoma, diferente, por exemplo, do que ocorre em Portugal. Então, para ser eleito, você precisa de um partido político. Depois de eleito, você até pode se desligar do partido e ficar sem partido. Por exemplo, o que ocorre atualmente com o presidente Jair Bolsonaro, ele é sem partido. Então ele se desligou ele era do PSL, né? PSL. Ele era do PSL e agora ele está se aproximando do partido do Ciro Nogueira. Tem um monte, tem o do Ciro Nogueira, tem do Roberto Jefferson, que é o PTB, Ciro Nogueira, eu não lembro se é o Podemos ou... Podemos, PP, alguma coisa... Começa com P aí. E aí, então, mas aí não vamos entrar na política, não, que a gente se esforçou um ano inteiro para fugir dela. É o chamado Centrão, né? É o chamado Centrão, né? É algum partido do Centrão. No caso do partido político, como ele é uma organização civil, o partido político ele tem regras também para que você possa participar daquele grupo como membro. E se eventualmente alguns dos afiliados do partido, dos filiados do partido, se ele cometer algum tipo de conduta que seja contrária aos valores do partido, o partido ele poderá adotar algumas penalidades, como por exemplo a suspensão ou até mesmo a expulsão daquela pessoa dos quadros de filiados. É o reconhecimento da infidelidade partidária. Que é uma das causas, né? A infidelidade é aquela pessoa que troca de partido, ou né? Até age contra os próprios objetivos do partido. Porque no legislativo, por isso que o presidente ele está sem partido, mas no legislativo o cargo pertence ao partido, não pertence à pessoa. Sim. Então, quando ela pratica alguma coisa contrária aos interesses do partido, ela pode ser acusada de infidelidade, ela sai e quem ocupa o lugar dela acaba sendo suplente.
Nesse caso, o único partido no Brasil que é realmente coerente isso com a sua visão de mundo e quem age contra ele expulsa e só aceita quem está de acordo é o PCO, Partido da Causa Operária, que é presidido pelo Rui Pimenta, né? E ele realmente, quem bate cartão não vota em patrão. Então ele tem a sua visão de mundo e tal, nunca vai ganhar nada, rarissimamente Nem ouvi falar assim. um membro ou outro. Não, o PCO, siga o PCO no Twitter, que às vezes é difícil, tem até um Twitter que é brincadeira, assim, eu tô cansado de concordar com o PCO. Parece ou não, mas eles são uma visão de esquerda bastante radical, mas nesse caso eles são coerentes, eles acreditam naquilo. Que é o contra-burguês, voto... Não, esse é o PSTU, né? Esse é o PSTU, contra-burguês, voto 16 é PSTU, né? Que está próximo do PCO nesse caso. Mas eles têm, digamos assim, coerência. Tem muito partido que tem lá a sua carta de princípio, sua carta ideológica e tudo mais, porém eles tá lá porque tem que ter, escreve e tanto faz o que tem ali, eles vão seguindo. E a questão é conquistar o poder. Que nem o parlamentar às vezes conhece nem quais são os objetivos essas cartas são tão amplas, tão abrangentes, só para você conseguir chamar mais gente. Assim. É mais abrangente que contrato social de empresa que participa de licitação, né? Sim. Você vai olhar objeto, né? Notebook, frango, caipira. Não, o cara vai lá, atividades, não sei o que, coloca marcar todos. Aí pronto. Mas vamos lá, então continuando aqui, segundo caso, que foi um daqueles casos emblemáticos do nosso podcast, caso do Gustavo Lima e você. Né? Caso do Gustavo Lima. Gustavo Lima e Andressa Suíta, né, que tiveram um divórcio bastante proclamado pela mídia e etc., reataram o casamento após a aproximação desde o início deste ano de 2021, para você que está em 2023 saber onde é que nós estamos. Amigos próximos ao casal confirmaram a informação ao colunista Léo Dias, dizendo que o silêncio dos pais de Gabriel e Samuel se justifica pelo fato de eles não quererem ser vistos como um casal ioiô. Convém falar que Gabriel e Samuel são os filhos, tá, de Gustavo Lima e Andressa Suíta, para quem não acompanha a vida deste casal. O embaixador não aguentou muito tempo não, né? Vida de solteiro, então. Mas, dá pra fazer isso? Eles formalizaram um divórcio, né? Tem como desfazer o divórcio? Olha só, né? Pode tudo. É uma repristinação, né? Imagina a alegria dos advogados. Se já receberam, eles vão receber de novo. É verdade, né? A questão é o seguinte, o direito de família, né? Ele tem dois institutos. O da separação judicial e o do divórcio. O casamento, antes, ele para ser rompido, necessariamente precisava passar pela figura da separação judicial, então onde se rompia o vínculo matrimonial, quer dizer, o vínculo conjugal, havia separação de corpos, havia a separação do patrimônio, tudo, porém ainda existia o vínculo matrimonial que impedia, né, que estes cônjuges pudessem se casar com outras pessoas. Estavam separados, mas ainda não estavam livres para casar com outras pessoas. Então, a lei determinava que da separação judicial, no intervalo de 1 ano, o casal querendo reatar, ele poderia se reconciliar e tudo voltava como era antes. Aquilo, se bem me lembro da doutrina de Washington de Barros Monteiro, era a própria lei, ela deixava um prazo para um eventual flashback do casal, né? Para que o casal ali naquele período, ele ficaria impedido de contrair novo matrimônio, buscando ali uma preservação do valor da família enquanto casamento, né? Para que eles pudessem voltar, né? Então, para que nesse 1 ano, eventualmente, alguém mandasse um oi sumido, oi sumida, né? Para, se fosse possível, então, reconstruir aquela entidade familiar, né? Justamente. E aí o rompimento definitivo daí era com a transformação da separação judicial em divórcio. E aí rompe-se o vínculo matrimonial definitivamente e estão livres para casar. Acontecia muito das pessoas fazerem a separação judicial e essa segunda parte do divórcio, um ano depois, ninguém ia fazer. E aí passava um tempo, queria casar, daí tinha que fazer o divórcio às pressas. E aconteceu um caso uma vez comigo,
quando eu era orientador do núcleo de prática da UFMS, aqui na época ainda, assim, em 2005, faz tempo. Faz tempo, hein? De uma pessoa que se separou. Galera da UFMT? O FMT ainda não. Apesar de eu ter... Deixa quieto. Apesar de quando eu ter nascido ainda era Mato Grosso aqui, mas tudo bem. A pessoa fez a separação judicial, não fez o divórcio, aí se enrolou com uma pessoa, marcaram o casamento, e aí ele descobriu que tinha que fazer o divórcio, procurou o núcleo de prática para em 45 dias fazer o divórcio para poder pegar o mandado de averbação, averbar o divórcio para poder casar no cartório. Eu falei, guerreiro, não vai dar tempo, hein? Teria que ser consensual, né? Você tem que ir atrás da sua ex-esposa para ela assinar junto. Se ela não assinar junto, não vai ter tempo aqui. Mas o cara estava muito firme para casar, né? E eu falei, é bom você contar para sua noiva, né? Que pode dar tudo errado, dependendo da vontade de terceiros. Chega no dia lá, não consegue, né? Não. Aí, hoje, né, a lei permite que as partes façam o divórcio, sem precisar da separação. A separação judicial, ela está lá na lei, pode ser utilizada, mas as partes querendo pode ir para o divórcio direto. Então, se você faz o divórcio, formaliza ele, rompeu o vínculo conjugal e matrimonial, e aí você não fala em arrependimento. Se você quiser se reunir de novo, você tem que casar outra vez. Fazer um novo casamento. Fazer todo aquele processo. Todo o processo. Então, no caso, Gustavo Lima e Andressa Suíta, se eles reatarem o casamento e formalizarem, então não tem como anular o divórcio e restituir a união anterior. Não, é um novo casamento. Então eles terão dois casamentos. Dois casamentos. Um iniciado, encerrado e depois um outro... Isso. Não dá para usar do trabalho, o princípio da continuidade do contrato de trabalho pelo intervalo de 6 meses, não tem como, né? A questão é saber, a gente não sabe efetivamente se eles chegaram a formalizar o divórcio. Porque como foi entre 2020, aconteceu tudo no ano passado e voltaram esse ano, às vezes não chegaram a formalizar o divórcio e antes então do divórcio já voltaram. Mas se eles formalizaram o divórcio e se divorciaram, agora eles têm que casar novamente. Não tem como você reatar. Essa é a questão que acontece. Eu acredito que eles não tenham formalizado o divórcio, porque pensando no patrimônio que eles tinham, só para pegar a certidão ou as matrículas de todos os imóveis já levaria um certo tempo, né? Então eu acredito que nesses poucos meses aí eles não tenham formalizado. Eu tava pensando aqui. E vamos imaginar que eles não formalizaram, mas eles fizeram um acordo por fora. Esse acordo, ele prejudicaria terceiros, por exemplo, credores deles, porque eles não sabem da existência desse acordo de divórcio. E o divórcio não foi materializado. Os terceiros ficariam prejudicados nessa história? Esse acordo não seria oponível a terceiros, né? Estou tentando saber onde é que está no roteiro essa pergunta, Vinícius. Não, que o Fernando perguntou o processo penal, eu precisava fazer uma também, né? Não, mas um eventual acordo não seria oponível a terceiros. Por exemplo, vamos pensar aqui, um deles tenha dito ao outro, você terá uma pensão no valor de tanto, contudo eu ficarei com tal empresa ou com tal patrimônio. Esse acordo entre eles, ele teria um efeito ali meramente como um acordo prévio à formalização do divórcio, mas não teria um efeito para terceiros. Para os terceiros, como não foi formalizado o divórcio, né? Para os terceiros ainda são basicamente casados, né? Sim, enquanto não se divorciar, está casado. Por mais que haja separação de corpos, eles estão casados. Bem deixar claro para o pessoal aí, separação de corpos, eles não estão vivendo mais juntos, não mais coabitam, tá? Mas ainda estão casados perante a lei, é necessário romper ali o vínculo conjugal. Inclusive tem casais que no processo de divórcio, eles fazem o divórcio, rompem o vínculo conjugal matrimonial, mas fica pendente a partilha de bens. Os bens ainda estão em comum. Sobretudo naquelas situações em que, por exemplo, são proprietários de bens que estão locados, são proprietários de empresa. E o processo é litigioso, né? E não há um acordo sobre a partilha dos bens, então ficam brigando quanto a isso, só que um já está
é namorado de outra pessoa, então já faz o divórcio, não, divorcia logo, vocês não querem, tá divorciado, tá decretado o divórcio aqui, E aí quando um começa a namorar com outro, aí se torna mais litigioso ainda, né? Sim. Porque aí entra mais uma vez o coração fala mais alto, né? E quando eu falo coração, aí processualmente se torna tudo muito mais complexo. O processo, o divórcio, ele não é um instrumento complicado. Ele é muito fácil de fazer. O problema é quando não há acordo entre as partes. Uma das partes não quer partilhar o patrimônio, por exemplo, né? Cria empecilhos, né? Fica controlando o patrimônio, não dá acesso a outra pessoa ao patrimônio. Então, e aí cria esse litígio. Quando ainda há amor envolvido, né, de uma das partes, né? Quando... que não quer a separação, ele tende a... Quando há ódio mesmo, né? Não, às vezes a pessoa até quer a separação, mas não quer ceder patrimônio. Né? Porque, inclusive, hoje já tem a possibilidade já de você fazer, já se estuda isso, em alguns lugares já foi feito, de fazer o divórcio extrajudicial unilateral. Né? Unilateral, principalmente quando não envolve partilha de bens. Você tem só o divórcio, não vai ter partilha de patrimônio, você não tem a questão dos incapazes, a pessoa chega no cartório para fazer o divórcio, o cartório notifica a outra parte para comparecer, para assinar, não compareceu, sai a escritura de divórcio. O que faz todo sentido, porque no final das contas o divórcio não precisa ser consensual. Não, mas eu particularmente eu sou contra. Porque se para casar precisa dos dois, para divorciar precisaria dos dois. Senão eu vou casar também assim, vou marcar, se a pessoa não comparecer, eu tô casado com ela. Não, você pode casar por procuração daí. Sim. Não é muito romântico, né? Não casar é romântico, por procuração. Mas acontece. Você tem que colocar bem claro os poderes do procurador, que é só para a cerimônia civil, não para a lua de mel. É importante essa definição. Aqui, a título de história, Dom Pedro II se casou por procuração. Então a sua esposa ela já veio casada, né? Ele conheceu a imperatriz Teresa Cristina apenas no Brasil, já casado, né? Que era comum entre as famílias reais, né, dos séculos anteriores, que fizessem os casamentos por procuração. E para evitar que na travessia do Atlântico ela morresse e não tivesse casada. Correto. Era para isso. Isso também é comum entre brasileiros, que um dos cônjuges mora em outro país e quer levar o outro. Uhum. Aconteceu muito casamento do pessoal do Brasil que queria trabalhar no Japão. Muito casamento por procuração desse jeito. Mas eles, né? Deixa eu dar uma cortada nisso. Eu não faço a mínima ideia. Eu também não, então podemos ir para o próximo caso. O terceiro do nosso top 3 aqui de casos emblemáticos, o caso do ex-apresentador Gugu, né? O Gugu Liberato. Filhas de Gugu têm pedido por pensão negado pela justiça. As gêmeas Marina e Sophie, de 17 anos, se emanciparam para poder entrar com medidas judiciais por si mesmas na disputa pela herança do apresentador, cujo inventário é administrado pela tia Aparecida. A herança total é avaliada em R$1 bilhão. Recentemente repercutiu na internet um vídeo feito pelas gêmeas para a justiça, publicado primeiro pelo jornal Metrópolis. O trecho que viralizou mostra um comentário dela sobre o desejo de ter um Porsche, que custa cerca de 500 mil, mas que precisaram de se contentar com um carro mais barato. Pena, né? Depois, nas redes sociais, foi postada a foto do tal veículo, como é que fala isso? Dodge Charger. No valor aproximado de 420 mil, apelidado de Coisa. A divisão da herança do Gugu Liberato voltou a ser assunto em julho deste ano, quando as gêmeas Sofia e Marina, filhas do apresentador, foram emancipadas aos 17 anos e decidiram apoiar a mãe no processo de reconhecimento da união estável. É bom a gente recapitular aqui que com a morte do apresentador Gugu Liberato, houve toda uma celeuma ali, porque há um testamento que deixa grande parte do patrimônio para os filhos, uma parte para uns sobrinhos ali, tios, e nada para a sua ex-convivente, né? A ex-esposa, ou ex-convivente, a ex-esposa, está pleiteando o reconhecimento da união estável perante a justiça brasileira, que, se reconhecido, terá direito à meação
direito a metade de boa parte deste patrimônio. Havia toda uma confusão antes, os filhos não estavam apoiando a ex-esposa do Gugu, entrou um ex-namorado do Gugu na jogada, que depois também desistiu da ação, toda uma questão. O irmão de Marina e Sofia, o outro filho do Gugu, brigou com elas também, não tem tudo isso, e aí começou essa questão do carro, né? Um carro de R$500 mil para um carro de R$420 mil. Se você converte isso em dólar, é um carro de cento e poucos mil para um carro de cento e pouquinhos mil a mais, né? Não há uma diferença muito grande. É que a gente olha para o nosso padrão, né? E dentro dos Estados Unidos é um outro padrão diferente, de acordo com o rendimento deles. Eu ganhei um carro da minha mãe também. Ganhou? Era um Fiat Uno, ano 91, modelo 89. Não tá batendo, Fernando. Não, mas era esse mesmo. 91, era modelo 89. O bala de prata, né? Ele custou na época R$4.500. Muito mais bonito que chamar de coisa. Isso era em 2006, né? Não, foi depois em 2009, né? Estava no 4º ano de faculdade, foi 2009 mais ou menos. Até então era busão para o Enes. Era ônibus e bicicleta na cidade. Tanto que quando eu ia nas festas você era magrinha naquela época. Exato, né? Exato. Mas não tinha como não ser, né? O tanto que eu andava de bicicleta, por isso que até hoje eu tenho ódio de bicicleta. As pessoas dizem pra mim assim, você precisa comprar uma bicicleta e pedalar, né? Andar de bike, né? Eu odeio bicicleta pelo tanto que eu já andei de bicicleta na minha vida, né? Tanto que quando eu ia nas festas da faculdade, 1º, 2º, 3º ano, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Mas porque eu gostava muito de festa, não necessariamente, porque como eu ia de bicicleta, então eu chegava bem cedo para esconder a bicicleta e depois esperava os outros irem embora para eu voltar embora de bicicleta, né? Como não há problema aí de conduzir bicicleta embriagado, tranquilo, então, né? Porque o problema é seu só. Sim, o problema é seu. Manter-se apoiado. Então, esse é o problema do caso do Gugu, não termina, né? Porque justamente esse patrimônio, enquanto não for decidida essa questão da união estável, a gente não colocou o nome dela aqui, né? Faltou não. Da união estável, mas você pode voltar para o episódio que a gente trata desse caso, tem toda a questão lá para você reviver este episódio emocionante. É necessário decidir essa questão da união estável para ver se esse testamento é válido. Aqui no processo há um processo de inventário e foi instaurado um reconhecimento de união estável. Sim. Então, enquanto não se decidir pelo reconhecimento ou não da união estável, o inventário ele permanece aguardando ali a solução desse processo incidental. Enquanto isso, coube a irmã de Gugu, então ela foi nomeada como inventariante, então ela está administrando aqui os bens. Que é interessante que existe, o próprio CPC, o CPC ele fala, na verdade a legislação civil ele coloca uma escala, né, de quem deve ser inicialmente inventariante. Aí até chegar a tia, mostra o quão litigioso. Começa pelo cônjuge, daí vem os filhos, daí vem os colaterais, né, que estejam na administração dos bens. Então o cônjuge, o juiz não se convenceu. Acho que é Maria Aparecida, alguma coisa assim. Sei lá também. Não me lembro. Eu lembro do rosto dela pela capa da Caras, mas não me recordo o nome. Foi a fonte de pesquisa da época. Sim, eu pesquisei na Caras. E aí os filhos, por quê? Elas, na época, menor de 16 anos, incapaz, o filho mais velho, de certo, também mostrou-se... Também é interessado direto na causa, né? Não, mas o fato de ser inventariante não tem nenhum problema. Ele era menor na época? Eu acho que não, né? Não, o outro filho não. Não, e aí sobrou pra tia. E aí é claro, né? Quem tem o nome no testamento não quer que tire. Vai brigar para que aquele testamento seja válido, né? Por mais que às vezes não tenha só direito. Não quer que tire, como não quer que coloque mais ninguém, né? E justamente. Esse testamento será anulado? Não. Se reconhecer a união estável, né, vai se reservar os bens da meação da cônjuge sobrevivente e o restante vai ser dividido na proporção decidida no testamento. Então uma parte ali disponível
vai ser colocada ali para o sobrinho, só vai reduzir o tamanho dos sobrinhos que eles poderiam ali receber, né? Mas fica, justamente, a gente fala assim, 500 mil no carro, um Dodge Charger, um carro lindo pra caramba, chamam de a coisa, né? Eu gostaria muito de ter um Dodge Charger. Uma coisa assim. Uma coisa dessa. Pra ter ideia, o Dodge Charger ele é o concorrente do Camaro e do Mustang. Pra chamar ele de coisa é porque ela não viu o Bala de Prata, né? Não viu coisa. Eu tinha um Cicatriz, né, que era um Escort. Um 95. Você não conhecia? Não, também foi meu primeiro veículo automotor adquirido com forças próprias. O interessante desse caso aqui é que eu não me lembro se o testamento foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos ou se foi feito aqui no Brasil. E aí, por exemplo, se a ideia do testamento foi feita nos Estados Unidos, o próprio direito brasileiro, ele prevê que na sucessão você tem que dar uma maneira de favorecer os filhos brasileiros. Então, de um jeito ou de outro, as gêmeas elas vão sair ganhando nessa história. O negócio é que elas estão... Não, elas saíram ganhando quando elas nasceram. Elas já saíram ganhando. Desde o início. A questão é o quanto elas vão ganhar, só essa diferença. O quanto elas vão ganhar, e pelo que a gente está vendo aqui, o quanto a mãe também, né? Porque elas alinharam forças junto com a mãe. Porque elas não vão precisar fazer estágio no INSS de bicicleta. Elas não vão. Você tá saudoso hoje. Sequer vão precisar conhecer uma bicicleta. Não, elas vão passear por esporte, né? Comprar capacete, luzinha pra colocar no banco. Ela não vai saber o que é você prender a barra da calça jeans na coroa da bicicleta. Não. Isso aí não vai acontecer. Chegar com a barra da calça cheia de graxa. Não, o dia que chover, não. Bicicleta parece que lá que tá na academia, né? Aí tá Aí quando cai a corrente no meio do centro, você tem que cair a corrente, exatamente. Isso não vai acontecer com ela. O pessoal usa a bicicleta hoje. Aí o nome é ciclista, né? Que é para esporte. Aí não é bicicleta, é bike. É bike, né? Porque o bicicleteiro usa para trabalhar. O bicicleteiro compra aquele banco que tem mola, que é mais confortável. Né? Ele pensa no conforto, ele não quer o caminho mais curto, não mais longo. Ele não quer olhar a paisagem, ele tá focado onde ele tem que sair, onde ele quer chegar. Não vai colocar aquele short de ciclista. Que pega rapaz, de jeito nenhum. Não vai. Aquelas luzinhas piscando. Também não. Não vai se fantasiar de Power Ranger. Tô chegando. Estamos adquirindo inimigos. Corremos o risco de ser cancelado pelo pessoal da bike. Porque acabou de completar um ano já. Eles têm um movimento muito grande entre eles. Eles se protegem. Né? Não tanto igual os amigos do Vinícius, traficante que ele tá buscando no foco ali. Irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso episódio especial de aniversário de 1 ano do podcast do Direito do Mato. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento a você que nos acompanhou durante esse ano. Reiteramos o pedido para que você nos acompanhe pelos próximos anos vindouros e que venham muitos anos de alegria, felicidade, trabalho e perseverança para toda a equipe do Direito do Mato, né? Essa equipe, esse projeto hoje que emprega 12 pessoas diretamente, além dos empregos indiretos que gera e da injeção. Eram 23 na última vez. Por causa da pandemia e diminuiu um pouco a equipe. Mas contamos com o vosso apoio para que você continue nos ajudando com o seu coração, com o seu sentimento, com as suas orações e, se possível, agora que você nos escute também no Orelo, porque é a única das plataformas que nos remunera. Ainda que não seja uma remuneração como nós acreditamos que nós merecemos, mas não deixe de ser uma remuneração, né? Não é uma pensão que as filhas do Google pediram, mas já é alguma coisa, né? Uma coisa para deixar um sorrisinho. E também fica aquele convite para você acompanhar a gente ainda nas redes sociais. A câmera é ali, Felipe, só tem essa. É verdade. Não é igual... hoje tem umas 4 câmeras. Hoje é um episódio raiz, né? Só tem aquela ali e nada mais, né? Então, fica aquele convite para acompanhar a gente ainda nas redes sociais. Dá uma olhada a gente lá no Instagram, no Facebook. Confere nossos episódios. 1 ano aí de episódio. Confere os anteriores. O episódio da Flor de Elias, do Gustavo Lima, do Gugu. Lá no nosso canal do YouTube, nas redes como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E, como o Fernando comentou, confere a Aurelo. Vê a gente lá também, todos os episódios disponíveis naquela plataforma que é,
Supimpa. Vai na conta do YouTube do seu pai, da sua mãe, da sua prima, do seu tio e inscreve todo mundo no canal do YouTube. Isso ajuda a gente a poder monetizar o canal e, quem sabe, a gente poder comprar uma coisa, feito um Dodge Charger também para cada um, acaba ajudando a gente na divulgação. Acho que gravando uns 150 anos de podcast a gente consegue chegar lá, né? Chegar aos 1000, né? Uhum. Na média, a gente precisa de mais 4 anos para chegar a 1000. 3 anos e meio vai dar ali. A gente chega nos 1000, a gente vai... Aí o pessoal tá ouvindo, ajuda a gente a reduzir esse prazo aí. Quem sabe no episódio de 2 anos a gente já tá chegando ali. Mas muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo. Contribua com essa obra do Senhor e adquira uma das nossas canecas. Em breve nós teremos camiseta, chaveiro, boné, régua, estojo, né? Porque tá começando, ano que vem vai ter ano escolar, e a gente vai ter todos esses equipamentos para vocês comprarem, é claro, querendo. Todos vocês, nosso muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.